Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. E esse é o tema que nós iremos tratar neste dia: o crente secreto e o traidor discreto. Desde a semana passada eu tenho meditado nesse assunto e eu achei interessante a gente trazer de uma forma simples e objetiva essa questão aqui. O crente secreto e o traidor discreto. Como assim, irmão? Vamos lá, vamos ao tema, vamos aos textos, né? João capítulo 19, versículo 38. João 19, 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de quem? De Jesus. O que foi que Jesus falou para os seus discípulos? Se alguém quiser vir após, negue-se a si. Não é negar a sua esposa porque não acredita igual você acredita. Não é negar ou deixar o seu trabalho porque o seu patrão é maçom. Não é negar ou deixar o seu pai e a sua mãe porque vota na direita ou vota na esquerda. Não existe isso. O que Jesus disse é: se alguém quiser vir após mim, se alguém quer me seguir, negue-se a si, porque é fácil negar o outro, mas é difícil negar a si mesmo. É fácil deixar o outro, abandonar o outro, abrir mão do outro. Mas quando se trata de você, do que você tem que arrancar, do que você tem que extrair de você, aí é difícil. Jesus de Nazaré, ele também disse que do coração do homem é que procede todo mal. Aí Jesus disse: é do coração do homem que nascem os homicídios, o adultério, o engano, a malícia. Vem tudo de onde? Do coração do homem. Porque a boca fala o que o coração, e o coração ali é a mente, tá? Está cheio. Está tudo na pessoa. E aí o Paulo vem dizendo na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho onde há mas enchei-vos do... Quando você está cheio do Espírito de Deus, você está preenchido da graça de Deus, não haverá espaço, lacuna, para ocupar-se com outras coisas. Porque Deus é maior na sua vida. Porque Deus é prioridade na sua vida. Porque Deus é importante na sua vida. Quando eu comecei a pregar o Evangelho da Graça, eu comecei a controlar mais o meu emocional, até para não parecer para as pessoas que eu estava causando encenação para, de alguma forma, chamar a atenção dos irmãos. E eu tive que lapidar isso em mim. Mas eu tenho isso em mim, que quando eu paro para meditar na palavra, quando eu paro para fazer uma oração, uma confissão de fé, quando eu quero, porque isso está sobre a minha vontade também, porque Deus não me obriga, e eu quero me relacionar com o Espírito de uma forma mais, digamos assim, intensa, eu me aquebranto, eu choro, eu sento ou fico de joelho. E a religião gosta de mostrar isso, porque isso de alguma forma influencia o ambiente
E psicologicamente vai, transmitindo de um para outro, e as pessoas, por ver o pregador ou o irmão chorando, dando glória a Deus, o ambiente também se propõe a isso. E muitas vezes as pessoas fazem, não porque querem, não porque estão sentindo, não é porque o irmão cantou e o louvor tocou no coração do irmão, mas é porque as pessoas estão fazendo, então ele também vai fazer, para não dizer que ele é menos crente. Isso é hipocrisia. Então, com o conhecimento da graça, eu comecei a controlar isso. Mas, em vez em quando, não tem jeito, eu estou falando algo aqui, e às vezes me emociono, eu choro. Por quê? Porque assim como você tem um sentimento pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu filho, por alguém que você perdeu, por alguém que você está com saudade e deu um abraço de um amigo, numa amiga, você não consegue desenvolver esse sentimento pelo um Deus que habita em você? Você não consegue ter a sensibilidade de sentir esse Deus na tua vida? E é por isso que muitas vezes o Evangelho não faz mais efeito, porque a gente perde esse contato de comunhão com o Pai e ficamos muito letrados, ficamos muito técnicos. Viramos teólogos, esquecemos que o Evangelho é vida. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida, vida. Se você se alimentar de mim, você não vai ter fome. Se você beber desta água, jamais terá sede, porque isso transforma na sua vida uma fonte. Aí você vê as pessoas nas religiões emotivas, buscando coisas terrenas, resultados imediatos, mas quando você vê um culto racional, onde a palavra de Deus vai ministrando no teu espírito, muitas vezes nós ficamos muito seco. E eu não quero ser chato, mas eu já falei várias vezes, irmão, você perceber que o irmão está ali, concentrado, ouvindo a palavra, cantando uma música aqui, deixa ele lá. Deixa o irmão lá, depois você tiver a oportunidade, você conversa. Mas deixa o irmão sentir a presença do Pai. O Pai já está nele, não é aqui que ele veio buscar a presença do Pai, o Pai habita nele. Mas às vezes o dia a dia, trabalho, filho, família, e vai e vem, você não tem um tempo, não tem oportunidade de parar um pouquinho e relaxar, descansar tua alma. E nós cantamos: porque te abates dentro de mim, ó minha alma, espera em Deus. Mas você não tem tempo de esperar em Deus. E a alma está sempre ali abatida, aflita, mas você não para. E o que é que isso tem a ver com o tema, irmão Elson? Tudo. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, porém oculto, secreto, escondido. As igrejas evangélicas, eu vou falar das igrejas evangélicas, da tradição religiosa, de um modo geral, estão lotadas, hiperlotadas, cheias de crentes secretos, crentes escondidos, o crente 007. Todo mundo é crente, todo mundo acredita em Deus, todo mundo é de Deus, todo mundo vai para o céu. Mas são secretos nas suas ações, são secretos porque não manifestam o Evangelho de Jesus, não manifestam a luz, ou vivem como um camaleão, dependendo do terreno, muda de cor. Aqui eu sou crente porque eu estou no meio dos crentes, mas ali agora eu não sou crente porque ali eu não estou no meio do crente. Naquele ambiente ali eu deixo de ser crente porque ali os meus amigos, os meus colegas estão bebendo, estão fumando, estão falando pornografia. Então, para eu não me tornar um crentarrão, aí usa a graça. Eu estou na graça, irmão, não sou religioso. Então, eu estou na graça, eu sou livre. Então, para eu não me tornar um crente chato, eu vou me adaptar. Ô, irmão. Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o vosso culto racional. Não
tomais a forma deste mundo, desse século, deste ambiente corrompido. Pelo contrário, mude aquele ambiente. Eu sou diferente. Quando eu percebo que eu estou em um ambiente que ali ninguém está falando a nossa língua, a língua do Evangelho, é justamente ali que eu preciso, no bom sentido, me destacar. É justamente ali que Deus me colocou para fazer a diferença. É justamente ali que Deus me colocou para dar fruto. Não o contrário. Já que todo mundo aqui, ninguém liga para Deus, então aqui eu vou ser o crente oculto. Vocês sabem que eu ando muito no meio do povo do esporte aí, do boxe. Outro dia eu estava na academia lá do Arcelino, aí todo mundo lá me chama de irmão, sabe que eu sou cristão. Mas não é chamar de irmão porque você é cristão. É te respeitar como irmão. É você conversar, orar pelos atletas. É você conversar, falar de Cristo. E tô ali, treinando, suado, de camiseta, de bermuda, dando soco, tomando soco. E aí vem os professores. Esse homem é um homem cheio de luz, esse homem é abençoado. Aí vem, me abraça, tal. Com respeito. Por quê? Porque eles percebem que o ambiente não mudou a minha vida. Mas quando eu chego, eu percebo o respeito deles. A linguagem deles também mudam. Porque eles ali tem um cristão. Não é aquele que... Não é tocando trombeta não, mas eles percebem, eles sabem. Então é você que precisa mudar o ambiente. Não entrar secretamente. Você não é detetive? Então José de Arimateia, ele era discípulo de Jesus. Mas parece que ele não tinha ouvido Jesus dizer: está se envergonhando de mim? Está se envergonhando de mim? Você tem vergonha de dizer que é cristão? Você tá com vergonha? Você é discípulo, porém oculto. Cada um tem os seus motivos. José de Arimateia tinha o seu. Ele era discípulo de Jesus, porém oculto por medo dos... Era o motivo dele. Eu tenho medo dos judeus. E por que Pedro não tinha medo? Por que Paulo não tinha medo? E por que os discípulos que morreram, que deram a vida em prol do Evangelho, não estavam nem aí? Quando disseram para Paulo, o profeta lá no Atos, se levantou e disse assim: olha, o dono dessa cinta vai sofrer em Jerusalém. Paulo disse: olha, por amor ao nome dele, eu estou pronto não apenas a padecer, mas até morrer por ele se for preciso. Por isso que Paulo disse: vivo não, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na fé, pela vida do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, não importa, eu vou declarar a minha posição de fé. Eu não vou ser um crente 007, eu não vou fingir no meio de um grupo. Não, eu tenho uma identidade, a minha identidade é espiritual, o meu governo é dos céus, e eu preciso manifestar a glória de Deus. Aí você se torna uma autoridade, não no sentido de mandar, mas no sentido de praticar e fazer aquilo que Cristo ensinou. Ele era discípulo de Jesus, porém oculto, por medo do judeu. Você tem medo de quê? Qual o teu medo? Medo de perder uma amizade? Eu não falo porque ela é crente de outra igreja. Você tem medo de quê? Ele tinha medo dos judeus. Rogou a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo de Jesus. O corpo de Jesus estava na cruz, e eles queriam tirar o corpo de Jesus. Eles, porque tinha outro personagem aqui, nós vamos chegar lá. Eles queriam tirar o corpo de Jesus da cruz. Aqui entra outra coisa interessante. Era discípulo de Jesus escondido. Mas na hora de se prostrar diante dos homens não tinha vergonha. Foi rogar ao homem. Tem crente que é assim. Ele esconde Jesus na vida dele,
Mas para ir atrás do homem bajular, ele vai. Atrás do político, atrás do pastor, para colocar a mão na cabeça dele. De Jesus ele se esconde, ele tem vergonha. Ele não assume que ele é. Ele não mostra a dependência que ele tem de Cristo, mas ele mostra a dependência que ele tem do homem. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Aí vai atrás do homem. Aí você vê hoje as pessoas indo atrás, entre aspas, de Deus. Se aquele pastor morrer, as pessoas deixam de ir, porque nunca foi Deus, foi o homem. Quantas pessoas eu conheci que era crente, aí o pastor se desviou, morreu, deixou de ser crente. Nunca foi por Deus, nunca foi por Cristo, foi pelo homem, foi pela placa da igreja. A igreja fechou, o pastor foi embora. O crente se desviou do evangelho, porque nunca esteve no evangelho. Ou aqueles que ficam na dependência emocional do líder. Ele era crente, eu me inspirava nele. Aí o líder caiu. Aí o membro também cai e diz que porque o meu pastor se desviou. Rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e o tirou. Tirou o corpo que estava ali na cruz. 19:39, João ainda. Livro de João 19:39. Nicodemos, aquele que anteriormente foi ter com Jesus à noite. Mais um. Jesus estava pregando, os discípulos estavam caminhando com Cristo. E aí Nicodemos, que era um príncipe do judeu, Nicodemos, que era um homem importante na sinagoga, Nicodemos, que era um mestre dentro do judaísmo, mas era um filho de Deus. Porque filho de Deus não é que levanta a mão e aceita Jesus na igreja evangélica, não existe isso. Filho de Deus nasceu do Espírito. E não é o pastor que diz assim, a partir de hoje você se torna filho de Deus. Não. Romanos capítulo 8, versículo 16, diz que o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos. Não é a religião evangélica, católica, até porque Jesus não fundou isso, Jesus não criou essas coisas. É o Espírito do Pai que testifica que nós somos filhos. Então Nicodemos era um filho de Deus, mas que vivia religiosamente, dentro de uma tradição do judaísmo, era um defensor da lei mosaica, mas ele acreditava que ali estava o Messias Salvador, e ele também era um crente secreto, ele acreditava, mas ele foi ter com Jesus à noite, para quê? Para ninguém ficar sabendo. Ele não queria expor para as pessoas que ele é um homem importante, que ele é um príncipe do judeu, que ele é um mestre da sinagoga. Estava indo atrás de um carpinteiro, de um homem simples, que andava multiplicando pães. Então ele foi ter com Jesus à noite, está lá em João 3. Ele disse: nós sabemos que tu és vindo de Deus, que ninguém fazes o que tu fazes se Deus não fora contigo. Ele também era um filho de Deus, mas que anteriormente foi ter com Jesus à noite, porque ele não queria se expor, ele não queria mostrar para as pessoas. Foi também levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Eles foram, os dois, tirar o corpo de Cristo da cruz e foram ali preparar o corpo. João capítulo 19, versículo 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação do sepultamento. Então eles foram, pegaram o corpo de Jesus
enrolaram, né? Envolveram em um pano de linho. E ali colocou as especiarias ali, preparando aquele corpo para o sepultamento. O nosso Deus, Ele não está morto. O nosso Deus, Ele vive. Mas existem pessoas que só procuram se relacionar com o corpo de Cristo para o sepultamento. Quando estão passando um problema que está perdendo a esperança. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes estão ali? Eu vejo muito isso, às vezes acontecem acidentes, né, terríveis, e ali aparece um crente na hora, olha, aceita Jesus aí porque você já está partindo. Aí a pessoa que está ali aprontou uma vida inteira, aí a pessoa ali já, no último fôlego de vida, ele aceita Jesus. Então tem pessoas que só se envolvem com o corpo de Cristo quando está passando um dia mal. Você não tem que esperar acontecer alguma coisa na sua vida para você se relacionar com Deus. Deus é amor e nós devemos desenvolver essa reciprocidade, esse amor para com Ele. Você imagina, Deus é teu Pai, você já pensou como Deus te vê? Quando você só, entre aspas, se aproxima dEle, quando você precisa de alguma coisa? Quando você quer alguma coisa? Eu tenho minha filha, está aí, 10 anos. Imagina o sentimento de um pai que a filha só se aproxima para pedir um doce. Será que eu vou ficar feliz se a minha filha só se aproxima para pedir um brinquedo, uma roupa? Ou eu fico feliz quando a minha filha do nada vem e me abraça, me beija e diz que me ama? Muitas vezes eu disciplinando, muitas vezes ela pedindo algo e eu dizendo, não vou te dar. Você não está pronta para receber isso agora. E mesmo assim a filha olha para você, o filho olha para você, não importa, eu vou continuar te amando. Agora imagine você com Deus. Você só se aproximar, só se relacionar com o corpo ou com Cristo para o sepultamento, para a morte, porque não tem mais jeito. Eu já tentei de tudo, já que nada deu certo, então agora eu vou pedir a Deus. Deus é a última opção. O último recurso é Deus. Eu já procurei emprego, já fui na casa do vereador, já liguei para os meus contatos, não consegui. Não tem jeito não. Eu vou orar a Deus agora. Vou pedir a Deus para abrir as portas. Imagine. Paulo, filho de Deus, com espinho na carne. Estava doendo, estava machucando. Paulo orou 3 vezes pedindo a Deus para tirar o espinho. Jesus disse, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua. Aí Paulo ficou nervosinho. Ah, Senhor, eu sou apóstolo. Eu sou pregador do Evangelho. Eu já orei 3 vezes. Aí o Senhor veio para cá me dizer que é a tua graça que me basta. Ou seja, Cristo estava dizendo que não ia tirar o espinho de Paulo. Ou seja, Cristo estava dando um não para a oração de Paulo. Tem crente que fica de birra quando recebe um não do Pai. Ou quando Deus não faz aquilo que Ele quer. Paulo disse, de muito boa vontade me gloriarei nas injúrias, nas fraquezas, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando eu penso que eu estou fraco, então é que eu sou forte, porque a força não vem de mim, a força vem de Deus, a força vem do Pai para as nossas vidas. É Deus que te dá inteligência, é Deus que te dá sabedoria, o equilíbrio emocional. É Deus. Eu sei que as pessoas muitas vezes não ligam para isso. Mas você já orou agradecendo a Deus por você ter uma mente saudável, pensante, sabe? Por você ter discernimento, entendimento. Porque tem de gente perturbada aí, irmão. Ontem eu estava vendo uma reportagem, um soldado o quê, meu Deus? Um guarda municipal, no meio da rua com a arma, atirando, perturbado.
estressado, não sei os problemas emocionais dele. Alma perdida, psique, confuso. Aí tiveram que chamar a polícia, né? E a polícia para, ele não parou, infelizmente. Tiveram que atirar e ele morreu. Você vê pessoas jovens aí do meio artístico, funkeiros, pessoas ricas, cheias de BMW, de BMW o quê? Ferrari, Lamborghini. Povo tudo doente. Mentalmente, psicologicamente, se envolvendo com droga, mudando de opção sexual, porque querem sempre uma novidade, porque a mente está tão confusa, perturbada, não tem paz. Essas pessoas não dormem, tem que ficar fazendo terapia. Não estou falando daquelas pessoas que têm naturalmente um problema de depressão, que tem que se cuidar, não é disso. Mas pessoas que estão tão cheias de informações, cheias de coisas, e muita falta de Deus na vida, falta de paz. Eu não vou dizer nem falta de Deus, porque a pessoa pode dizer assim, mas eu não sou crente. Eu não estou falando de ser crente. Eu estou falando falta de paz no coração. Então tem muitas pessoas envolvendo o corpo de Cristo em pano, cobrindo, escondendo. Eu sou do corpo, mas eu estou cobrindo, ocultando, escondendo. Então eles estavam ali preparando o corpo de Jesus, porque era costume dos judeus, para o sepultamento. Eram crentes, mas crentes secretos. Não queriam ser vistos. Não assumiam a sua fé. João capítulo 6, versículo 68. Depois de um sermão, Jesus está ali orientando os discípulos, falando que ele era o pão da vida. Jesus estava ali dando uma palavra dura, porque Jesus disse para aquela multidão, mais de 70 mil pessoas, vocês não estão me seguindo porque vocês creem em mim, vocês não estão seguindo por causa dos sinais, vocês estão me seguindo por causa do pão. Vocês estão me seguindo porque eu estou multiplicando o pão para vocês. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, vocês são interesseiros. Foi isso que Jesus estava falando. Vocês não me amam. Vocês não me adoram. Ou não adoram o Pai. Até porque Jesus não pedia adoração para ele. Jesus sempre atribuía adoração ao Pai. O Filho não recebia adoração. Jesus nunca pediu adoração. Mas Jesus dizia, vocês não creem em mim. Vocês não estão me seguindo porque vocês acreditam em mim, que eu vim do Pai. Vocês estão me seguindo por causa do pão. Se a gente for fazer um apanhado, uma conta, você vai ver que a maioria das pessoas que seguem as igrejas, templos, tem nada a ver com amor a Deus, tem a ver com interesses próprios. É um filho que está na droga, que o pai está orando e a mãe está orando para Deus libertar. É um casamento fracassado, é um sonho de uma empresa, é isso e aquilo. As pessoas estão seguindo a Deus por coisas. O jovem disse para Jesus, bom mestre, por onde tu for te seguirei. E ele percebeu que Jesus fazia sinais, prodígios. E ele viu ali a oportunidade de crescer ao lado do mestre. Jesus, conhecendo o coração daquele homem, Jesus disse, olha, bom só há um que é Deus. E outra coisa, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus covis, têm suas casas. As aves dos céus também têm os seus ninhos. Aí Jesus olha para aquele jovem e diz assim, em outras palavras, eu não tenho nada para te oferecer. Vai hoje um pregador
falar para a igreja? Você está aqui fazendo o quê? Está atrás de quê? Você está atrás de carro? Você está atrás de uma casa própria? Você está aqui pedindo a Deus uma bênção financeira? Vai trabalhar. Você quer um bom emprego? Vai estudar, vai se capacitar. Meu Deus, eu quero um casamento abençoado. Seja você uma bênção no teu casamento. Eu quero prosperidade, Senhor. Faça suas economias. Quando um pregador fala isso, a igreja não gosta de ouvir, porque a igreja quer ouvir o quê? Segura a tua bênção, segura a tua chave, Deus está entrando com providência, aquela porta já se abriu no mundo espiritual e o Senhor vai derramar sobre a tua vida. Glória a Deus! Povo, que é isso? Povo, que é isso, irmão? Infelizmente. O povo quer esse tipo de mensagem. Esse tipo de mensagem lota. Esse tipo de mensagem lota estádio. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Está tudo faltando, tudo quebrado, tudo fora do lugar, mas Ele está ali. O Senhor é o meu pastor. E tudo me faltará. Não, irmão, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não foi isso que Davi disse não, tá? No original não tem nada disso aí. O Senhor é meu pastor, Ele não falta comigo, Ele está sempre comigo. Não é que nada me faltará. Faltava tanta coisa na vida de Davi. Parece contraditório. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que falta na minha vida, meu irmão? Falta muita coisa na minha vida. O Senhor é meu pastor, Ele está comigo, Ele não me falta, porque Davi continua o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor está pronto. Abacuque também confirmou essa fala de Davi, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que o gado do curral seja levado, pode acontecer, pode chover canivete, a casa pode cair, como caiu a casa de Jó, pode pegar doença, pode acontecer o que tiver de acontecer. Deus está contigo. Ele não te abandona. Ainda que a mãe abandone o seu próprio filho, o filho que amamenta, o Senhor jamais te abandonará. Ele fortalece o enfermo no leito da enfermidade. Ele dá a mão e levanta o caído. Ele não deixa você por nada. Ele não abre mão de você. Ele falou assim: vocês estão na palma das minhas mãos e ninguém os arrebatará. Então eu estou seguro. Onde quer que eu vá, o Senhor está no controle. Venha o que vier, Ele é Deus. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso me convencer disso. Mas não do que o outro diz a meu respeito, mas o que o Espírito do Pai ministra na minha vida. E aí quando a multidão foi embora, Jesus olha para a multidão e diz assim para os discípulos: vocês não querem ir também não? A multidão foi embora, só ficou 12. Um pastor, ele perder 10 membros, ele já fica desesperado. Ele vai lá no caderno de anotação dele, computador, hoje em dia está tudo moderno, né? Nos arquivos. Ih, rapaz, eu perdi 10. Ele não diz assim: eu perdi 10 membros da igreja que foi para outra igreja ou foi para o mundão, não. Ele vai lá e diz assim: eu perdi 10 dizimistas ofertantes fiéis. Ei, rapaz, esse irmão aqui, ó para aqui. Ele tinha um dízimo gordo, ó. O miserável saiu da igreja. A contabilidade, infelizmente, da maioria desses homens é isso aí. Não se importa com as pessoas. Se importa com o que ele tem, com o que ele pode arrancar das pessoas. Jesus é diferente. Jesus não está nem aí se a multidão está abandonando. Jesus quer saber quem está com ele é de verdade. Se é crente secreto ou é aquele que assume o compromisso. Eu estou contigo, Senhor, não abro mão, independente das circunstâncias. Eu não sou o crente secreto que... Aí Pedro vem e diz assim, ó: respondeu-lhe Simão Pedro. Esse aqui não era secreto não. Esse aqui ele estava dentro da cadeia, preso. Os sacerdotes disseram: não pregue, não ensine no nome de Jesus. Ele continuou ensinando. Apanhava, sofria, era preso, perseguido,
mas ele não negava a sua fé. Como disse Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Como disse Jó, bem sei eu que tudo podes, que nenhum dos teus propósitos poderão ser frustrados. Como disse Jó também, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. Queridos, quando você tem convicção, não importa o que o outro pensa a teu respeito. Quando você tem certeza de Deus na tua vida, eu não fico na dependência do homem, do que o pastor acha, do que a irmã acha, do que a esposa acha, do que o marido acha. Eu fico na dependência do Pai. Eu confio, eu descanso. A multidão não confiou, a multidão não descansou, a multidão deixou. Aí Jesus disse, vocês não querem ir também não? Disse Pedro, não é para onde, tá? Porque para onde você pode ir para qualquer lugar. É para quem? Disse Pedro, para quem iremos nós? Só tu, só o Senhor, tem as palavras da vida eterna. Não sei se vocês já assistiram um filme muito bom, eu recomendo. O filme daquele ator, Denzel Washington, O Livro de Eli. Muito bom aquele filme. Que o inimigo, né? O inimigo lá, ele é um leitor. E ele sai comprando, adquirindo vários livros. Mas o livro que ele quer é o livro da sabedoria, é a Bíblia. Ele quer aquele livro porque ele diz, com aquele livro eu vou dominar as pessoas. Porque o que eu falar aqui não tem efeito, mas se eu falar aquilo que está no livro... é muito interessante aquele filme. Com as palavras certas daquele livro, eu vou dominar as pessoas. E veja se os pastores não fazem isso. Eles usam as palavras do livro para dominar as pessoas. Eles não usam as palavras do livro da vida para libertar as pessoas. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. A maioria dos líderes religiosos usam as palavras deste livro para escravizar as pessoas. É o diabo, é o gafanhoto, é o devorador, é o inferno, é isso, é aquilo. E o crente, ele vem de fora para se encher de Deus, ele sai mais vazio ou sai cheio de capeta na vida dele. É como dizia um irmão, eu pulava carnaval, eu andava no mundão, não tinha medo de diabo, de demônio. Eu fui para a igreja buscar Jesus, me botaram um tal de um preto velho, Maria Padilha, chumulando. E lá fora você não vê o capeta se manifestando, você vê na igreja onde diz que é a casa de Deus. Falei, meu irmão, te enganaram, não tem nada de demônio, nada de espírito, nada de nada. É só manipulação religiosa mesmo. É só lavagem cerebral. Irmão, é isso mesmo. A verdade é essa, acabou. Você fala isso porque você não conhece o mundo espiritual. Eu já fiz isso tudo. Eu já soprei, gente caiu, tudo mentira. Por causa da mente manipulada por causa do ambiente. A cultura religiosa impregnada na mente. Tudo é o diabo, tudo é o demônio, tudo é isso. Porque as pessoas não têm caráter para assumir os seus erros. E aí começa a atribuir. É o Adão dizendo, foi a mulher que tu me deste. É sempre terceirizando a culpa. É o bode expiatório para não se responsabilizar. Respondeu Simão Pedro, Senhor, para que iremos nós? Só tu tem as palavras da vida eterna. E foi justamente nesse capítulo que Jesus disse, no versículo 63, né? A carne para nada presta, mas as palavras que eu vos digo são espírito e... Então Pedro não estava atrás de Jesus por causa do pão. Jesus nesse contexto multiplicava pão, mas Pedro não estava atrás do pão. Pedro estava atrás das palavras. João 6,63, Jesus disse, as palavras que eu digo para vocês são espírito e vida. Pedro segurou a bênção. Pedro segurou a revelação. Só que Pedro percebeu que tinha 70 mil pessoas seguindo o Senhor. Aí Pedro, será que esse povo está no mesmo pensamento que eu? Às vezes você está em um ambiente e pensa que todo mundo está pensando igual a você. Eu sou crente, eu quero Cristo. Será que meu amigo, meu vizinho, meu marido, minha esposa, meu filho, será que querem? Rapaz, não vai por cabeça dos outros não. Vai pela tua própria mente.
Porque Pedro estava ali, eu quero aquele que tem as palavras da vida eterna. E o povo, queremos pão. Aí 70 mil foi embora, Pedro disse, epa, eu vou para quem? Eu vou para onde? Para onde não? Para quem? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Eu não quero pão. Em outras palavras, eu quero o padeiro. Eu não quero a bênção, eu quero o abençoador. Eu quero aquele que estará comigo em todo o tempo. Porque o pão acaba. Mas ele permanece. Jesus não disse quem comer desse pão nunca mais terá fome. Jesus disse, quem comer deste pão, eu sou o pão. Quem se alimentar deste pão, jamais terá fome. Pedro entendeu, pegou a senha e disse, não, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavra? Agora aqui há uma fala interessante de Pedro, porque ele não disse para quem eu irei. Mas ele disse para quem iremos? Nós, coletivo. Porque Pedro acreditava que, embora aquela multidão tenha ido embora, se dispersado, aqueles que estavam ali, Pedro achava que estava todo mundo no mesmo espírito, sentimento. E aí é onde você se engana. Aí é onde entra o traidor discreto, dissimulado, não chama a atenção de ninguém, na dele, caladinho. Mas Jesus sabia quem era. Então eu acredito que Pedro, muito feliz, né? Senhor, a multidão foi embora, a multidão te deixou. Não fique triste, pastor. Nós estamos contigo. Estamos juntos, né, Luiz? Estamos juntos. Imagine Pedro dizendo para Jesus, não se preocupe, a multidão foi embora, mas nós, os 12, estamos contigo. Estamos juntos. Aí Jesus, imagine Jesus, se Jesus fosse um pastor de hoje. Aí Jesus diria assim, rapaz, a multidão foi embora, eu vou fazer um jeito aqui para prender esses 12 comigo, para não abrir mão. Já são apóstolos, eu vou começar a dar secretaria da igreja, eu vou dar outro cargo aí na bateria, eu vou dar aí uma outra função para ocupá-los, para que eles não me deixem também. O quê? Jesus não estava nem aí. Jesus queria saber quem eram os verdadeiros. Ele sabia quem era, né? Mas Jesus queria mostrar ali quem eram os verdadeiros, ou quem eram os crentes secretos, os traidores também, infiltrados. Olha lá, 6,69. Disse Pedro, e nós já temos crido, e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Pedro disse, olha, eu não estou nem aí para o pão, eu não estou nem aí para a multidão foi embora, eu não vou seguir a maioria. Tem gente que gosta de maioria, né? Aí teve um irmão que ele veio assistir uma mensagem aqui, ele é de outra denominação, né? Aí ele falou assim, ô pastor Elcio, ô irmão Elcio, você tem quantas igrejas? Aí eu falei, não tenho nenhuma. Ele, nenhuma? Eu falei, não tenho uma igreja. Aí ele, como assim, irmão? Você não tem outras igrejas, não é só isso aqui? Aí eu fui explicar, eu falei, não, irmão, isso aqui não é uma igreja, igreja são as pessoas, tá? Isso aqui é um espaço que a gente reúne a igreja. E eu não sou dono. Se esses irmãos quiserem ir embora, eles vão embora, porque eu faço aquilo que Paulo ensinou. Eu sinto dores de parto, Gálatas 4,19. Eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado na mente das pessoas. Uma vez que Cristo já é formado, já está formado na mente, cada um se responsabilizará por si mesmo. Então eu não sei o que o irmão vai fazer depois que sair daqui. Ah, mas você não se preocupa não? Não, eu tenho que me preocupar aqui agora, falando da palavra e ensinando. O que ele vai fazer lá não é da minha conta. Eu não sou dono da vida dele. Ah, então o senhor não tem outras igrejas não, mas porque a obra de Deus tem que crescer. Eu falei, você está confundindo obra de Deus nos corações, crescimento espiritual e maturidade, com inchaço dentro do templo. Deus não está preocupado com a multidão. Deus procura os verdadeiros que adorem
Em espírito e verdade. Jesus nunca disse que ele queria aquela turma toda seguindo ele. Pelo contrário, havia até algumas pessoas que acreditavam em Jesus e diziam assim: eu quero seguir o Senhor. Jesus dizia: não, vai lá, vai para a casa do teu pai, para os teus parentes e dá testemunho. Eu nem quero você comigo. Você não foi chamado para isso. E o outro jovem que queria seguir, Jesus conhecendo o coração e disse: olha, eu não tenho nada para te oferecer. Se você vem atrás de mim por oração profética, por bênçãos materiais, eu não tenho. A raposa tem lá a sua caverna, as aves dos céus têm os ninhos, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, ou seja, eu não tenho uma morada fixa, onde eu chego eu fico. Aí o jovem saiu, foi embora, porque não era interessante a proposta de Jesus para ele. E quando o evangelho não se torna interessante para o teu bel prazer, você não liga. Não. E nós, de novo, ele usa nós. E nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Ou seja, Pedro estava falando por ele e pelos 11. No caso, pelos apóstolos, né? Só que Pedro não conhecia o coração de ninguém. Lembra de Samuel? Quando Samuel bateu o olho no filho de Jessé, certo? Ele pensou, ele nem falou, tá? Certamente está aqui perante Deus o rei de Israel. Aí Deus bradou: ei Samuel, Deus não olha, não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. O homem vê a roupa da crente, o homem vê a gravata do pastor, o homem vê o anel de teologia. O homem vê isso. Deus não. Deus olha e vê o coração, as intenções dos corações. Mas Samuel era um profeta, tá? Mas o profeta também se engana. Samuel olhou e disse: não, é esse aqui. Deus disse: não, não é esse não. O que eu quero está lá no pasto, ninguém nem está vendo. Abre aspas aqui também para dizer o seguinte: tem crente secreto que, embora não ande no corpo, mas está servindo mais do que quem está envolvido. Davi ninguém via, estava lá servindo. José de Arimateia e Nicodemos também eram discípulos ocultos, mas estavam também servindo na preparação do corpo, a tirar da cruz, do jeito deles, mas estavam servindo. Então você percebe que nós aprendemos de ambas as formas. Mesmo eles não assumindo o que eram, eles estavam fazendo bem. Em contrapartida, muitas pessoas assumem que são e não fazem nada. Eu sou crente, eu glória, labachuri, libicova. Mas na hora que vê um coitado caído, precisando de... não tem coragem de estender a mão. O Filho de Deus, que não estava no meio dos discípulos, era o bom samaritano, que foi lá e cuidou do caído. E o cretarrão, que ia para o templo pregar a lei de Moisés, e o levita, que ia cantar um salmo de Davi, viram e passaram por longe. É aquele crente que diz assim, ó, tá vendo ali o necessitado, tá vendo o caído, e ele diz assim: Senhor, envia um anjo aí para ajudar. Ô, abençoado, você é o anjo revestido de carne para ajudar. Imagine que eu vou passando por uma pessoa, eu estou vendo a pessoa ali morrendo com peso, só está eu e a pessoa. Aí eu vou ali em espírito: Senhor, envia aí um jovem aí com um carro de mão para ajudar essa senhora a carregar esse peso. Vai você e ofereça ajuda. É você que está ali. Tiago não ensinou sobre isso? Se alguém chegar até você precisando de vestimenta, de alimento, você não pode chegar: vem amanhã. Se você tem, faça. Aproveita a oportunidade de fazer o bem. Sirva. Melhor coisa é dar do que... meu irmão, não quer prosperar? Então semeie. Faça. Nós já temos crido e sabemos que tu és o Santo de Deus. Aí vem Jesus com a paulada. Vem Jesus com um cajado. Vem Jesus agora contrariando Pedro. Pedro, você está igual Samuel, você não sabe. Não é nós. Fale por você. Fale por você, não fale pelo outro.
diante de Deus é você e a sua consciência. Não seja, desculpa as Marias aqui presentes, não seja Maria vai com as outras, seja você e Deus. Se ele for, eu for. Se ele fizer, eu faço. Não, é você e Deus. Ah, irmão, mas se fulano não dá o exemplo, então eu também. Você também. Você vê alguém se jogando de uma ponte, você vai se jogar? Você vê alguém tomando veneno, você vai tomar? Não, irmão. Você responde por você. Então, Pedro, responda por você, não responda por nós, não. Esse negócio de nós é você e Deus. Respondeu-lhe Jesus, João 6,70. Não vos escolhi a vós, os 12. Ele escolheu os 12. Contudo, um de vós é um diabo. Pronto. Aqui você já começa a perceber e cair por terra a ideologia católica romana de um diabo como ser espiritual, né? Até porque a palavra do grego diabolos, o diabolos, significa um opositor, ou um caluniador, ou, no caso, Satanás, um adversário. Esse é o sentido dessa palavra. Isso aqui é um adjetivo. Jesus não estava falando de um ser espiritual. Quando Jesus falava de diabo, de Satanás, não tinha nada a ver com ser espiritual, criado aí pela religiosidade. Eu não escolhi vocês, os 12. Um de vós é um. A indicativa de um é que existem outros. Então não é um ser. E quem era esse diabo? Ou seja, esse opositor, Satanás, esse adversário. E esse é o sentido. Infelizmente a tradução deturpou. Seria muito mais fácil a tradução colocasse ali: um de vós é um adversário, ou um inimigo, né? Ou o traidor. Ficaria muito mais fácil. Um de vós é um diabo. 71. Referia-se a Judas Iscariotes, porque era ele o traidor, mesmo sendo um dos 12. Esse aqui é o traidor discreto, que não se manifesta, que não chama atenção. E aí é que mora o perigo. Muitas vezes você está com, desculpa a expressão, não estou falando aqui, muitas vezes você, na sua vida, você está com um diabo do lado, porque ele é traidor. Ela quer te enganar, ela quer te passar a perna, ele quer te derrubar. É um colega de trabalho, é alguém na família que está querendo tirar a vida por causa de uma herança. Um diabo do lado, um inimigo do lado, e você não sabe quem é. Mas para que se cumprisse a profecia lá dos Salmos, aquele que comia comigo na mesa se levantou contra mim. Um amigo íntimo, porque Judas até então era íntimo de Jesus. Era tão íntimo a ponto de Jesus dar um bocado na boca para mostrar que ele era o traidor. Mas era um diabo, era um opositor, um caluniador, um inimigo. Olha lá, João 13, 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo, que um de vós aqui é os mesmos 12 que Pedro disse: para quem nós iremos? Dentre aqueles que Pedro incluiu, estava um que o trairia. Em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Falava ele de Judas Iscariotes, que era discípulo, era apóstolo. Irmão Elcio, mas os apóstolos são de Deus, vai. E os falsos? E os falsos profetas de plantão aí? E os falsos apóstolos? Paulo disse: obreiros fraudulentos, ministro, mais uma vez adjetivo, ministro de Satanás, ou seja, tem uma palavra contra Cristo, anticristo. A mensagem diz isso, eles vêm dizendo-se apóstolo, mas são ministro de Satanás, ou seja, tem uma mensagem contrária a Cristo. A mensagem de Cristo diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Aí vem o apóstolo dizendo: seja bem-vindo à casa de Deus.
A mensagem de Cristo diz que não existe mais altar. Não existe mais altar. Tira essa frase da sua boca. Não existe mais altar. Altar era uma caixa quadrada de madeira de acácia revestida de bronze, onde colocava os sacrifícios dentro e tocava fogo. O último altar da Bíblia foi a cruz, onde o sacrifício perfeito, o cordeiro, foi lá pendurado no madeiro. Não existe altar. Aí o pastorzão vem, ele abre uma igreja evangélica, ele manda construir, né? Porque ele tem que se aparecer. Ele não usa a palavra de João, que diminua eu para que ele cresça. O pastor não, ele quer aparecer. Então ele levanta aqui uma plataforma elevada, um palco, um palanque, e aí ele coloca aqui uma cadeira, umas flores, um monte de óleo, que ele compra no supermercado e ora no monte dizendo que é sagrado. E aí depois no final do culto ele diz: vem aqui minhas ovelhinhas para o altar, porque aqui no altar você vai receber a bênção. Já começa a manipular as pessoas. Porque quando eu chamo alguém para vir aqui no altar, eu já mandei uma mensagem para o teu cérebro que eu sou superior a você e eu tenho alguma coisa aqui para te oferecer. Que você agora é dependente da minha oração no pseudo altar, porque eu sou autoridade de Deus, você está inferior a mim no nível espiritual, então eu quero te abençoar. E tem uns que são tão ousados que eles não dizem assim: vem aqui para Deus te abençoar. Não, eles dizem aqui: vem aqui que eu vou te vem aqui que eu vou te abençoar. Eu vou liberar uma palavra profética para a tua vida. Mas você tem que vir aqui. Quem crê, vem. E aí, claro, nesse vem, né, meu irmão? Aí já entra também os envelopes. Quem quer sacrificar no altar? Eu quero 10 com 1.000, quero 10 com 150. Quem vem é porque é crente, quem não vem é porque é desviado. Aí o povo já começa: meu Deus do céu. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. É um traidor. É o traidor que está infiltrado. E o que existe de traidores infiltrados no meio da fé? Traidores da graça, traidores do evangelho. Falam da Bíblia, mas não creem na Bíblia. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando algo interessante, um agnóstico. Ele disse assim: a maioria desses pastores são todos ateus. E eu concordo com ele. Por que eu concordo com ele? Porque a maioria desses pastores não acredita no que prega. Não acredita. Você percebe que eles não acreditam naquilo que prega. Só que, como eu falei do filme, né? Esse livro aqui tem as palavras certas para prender as pessoas. E se eles tirarem essa Bíblia, eles vão prender as pessoas como? Mas a maioria, principalmente desses famosos aí, não acredita em absolutamente nada do que a Bíblia diz. Mas eles têm uma empresa religiosa com CNPJ. Eles são assalariados. Eles vivem daquela empresa familiar, porque vai morrendo, vai passando para os filhos. E eles não vão declarar isso. Mas eles não acreditam em Deus coisíssima nenhuma. Eu lembro de um jovem que chegou aqui, assistiu a reunião e disse assim: irmão Elcio, tudo que você pregou aí, eu acredito. Só que eu não posso largar minha igreja. Eu falei: mas eu não estou mandando você largar a igreja. Ele disse: não, mas eu não posso largar não, porque lá eu sou evangelista. E minha esposa é levita. Eu falei: levita? Mas levita era da tribo de Levi. Ela ministra louvor, não é isso? Ela é cantora, gospel. Ela é levita. Ah, tá, beleza. E você? Eu sou evangelista. Tudo que você pregou eu acredito, mas eu não posso largar. Eu falei: não posso. Era seu xará, o nome. Eu falei: Sandro, você já conhece a verdade, meu filho. Então não adianta você tentar me convencer que eu estou certo, que eu estou errado. O Espírito já falou com você. Você tem consciência. Ele foi embora. Dias depois eu tive a infelicidade de ver nas redes sociais que a levita, a esposa dele, e ele disse também que a irmã não queria vir para aqui, porque aqui a gente não dá oportunidade para o irmão revelar. E a levita, a esposa dele, revelava. Eu falei: aqui ninguém precisa de fotógrafo para revelar nada. Aqui quem revela é a palavra. E a irmã que revelava, eu acho que acabou revelando outras coisas para outras pessoas, e eles se separaram. Traição.
E ele? É ainda obreiro? É ainda evangelista? Não. Está na bebida. E vai saber Deus como é que está a vida dele. Aí eu lhe pergunto, e ele deu testemunho aqui, de que tudo que Deus falou com ele pela palavra, ele disse é verdade. Mas infelizmente tem muitos que ouvem, mas diz assim, eu não posso largar o meu cargo na igreja, eu não posso largar o meu salário na igreja, eu não posso largar o meu pastor que eu amo tanto, o meu pastor que me batizou, eu não posso largar. Tá, então fica com o seu pastor, fica com o seu cargo, fica com o seu salário e não fica com Cristo. Eu prefiro ficar com Cristo. Mas eu pago o teu salário, Elcio. Não quero, eu quero Cristo. Não quero, eu quero Cristo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Conserva a fé e uma boa o quê? Pronto, você é crente aqui, ó irmão. Você é crente na consciência. Você não é crente dentro da... Você não é crente dentro das quatro paredes, não. Você é crente na tua consciência. Aqui eu não xingo, aqui eu não roubo, aqui eu não mato, aqui eu não falo palavrão. Mas quando eu botar o pé fora daqui, aí eu revelo quem eu sou. Não, irmãos, é a tua consciência. É a tua consciência. Agora, deixa eu explicar aqui para os irmãos, para não parecer algo muito religioso e fanático. Presta atenção. Quando eu digo que ser cristão é na consciência, e não num ambiente religioso, ou num ambiente onde nós nos reunimos, isso não quer dizer, não significa, que você não tem os seus momentos de estresse lá fora não, irmão. Não existe isso. Porque daqui a pouco vão dizer assim, o irmão Elcio está pregando, até parece que ele não se estressa lá fora. Eu não me estresso? Outro dia ficou uns alunos sem me pagar, eu fiquei chateado, precisando do dinheiro para pagar as contas, e os alunos não me pagaram. Estressado. Eu me estresso com minha filha. A minha patroa, que eu digo, às vezes eu me estresso com minha patroa, ela se estressa comigo. A gente se estressa, irmão. Nós somos seres humanos. O que eu estou dizendo é que você não vai deixar de ser cristão porque você teve um desentendimento no trabalho, porque você teve um mal-estar no trânsito. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que é cristão e ele vai naturalmente auto se disciplinar. Ele não vai, aqui na igreja eu não dou um palavrão, mas em casa ou na rua eu mando tomar não sei aonde, pip. Eu mando ir para não sei aonde, pip, Às vezes eu estou preocupado, estou chateado. A patroa, ei, calma, Elcio. Respire fundo. Tem que ter alguém para frear. Aí você lembra que você é cristão. Eu não gosto de discussão na minha casa para os vizinhos ficarem ouvindo. Por quê? Porque marido e mulher não discute? Claro que discute. E o que é que o vizinho tem a ver com isso? Vocês discutem aqui agora de manhã, de noite estão dormindo junto. E o vizinho que viu a discussão, está com a língua do tamanho do capeta lá, falando de você, do teu cachorro, do teu gato. Entendeu, irmão? É sobre isso. Ter equilíbrio. Você é cristão, você tem problema, você se estressa. O que foi que Paulo disse? Irai-vos, mas não pequeis. Você se ira, você fica indignado. Sincero, honestamente, outro dia eu estava no trânsito, a vontade que me deu foi pegar meu carro, ir atrás de uma pessoa e dar um bocado de tapa na orelha. Porque você está no trânsito, pessoas passando, criança, está um infeliz levantando uma moto, fazendo o tal do grau, em tempo de tirar a vida de um inocente, gente. Você fica chateado. Você tem que respirar fundo e dizer, Jesus, me controla a minha mente aqui, porque dá vontade de você agir, irmão. Irai-vos, mas não pequeis, não deixe se pôr o sol sobre a vossa ira. Jesus, ele se irou quando ele chegou no templo lá, pegou o chicote, bateu, quebrou as mesas. Agora, claro, você deve se irar, se chatear, se indignar por alguma coisa justa, não por besteira. Não é isso? Tu conserve a tua fé. Independente do momento de luta, de tristeza, de dor, de angústia, de fadiga, conserve a tua fé. Jó estava derrotado, destruído, doente. A mulher disse, amaldiçoa teu Deus e morre. Jó
eu continuo sendo crente. Conserve a fé em uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. Alguns rejeitam a fé por causa de problema. Tem crente que deixou de seguir Cristo, não a igreja, Cristo, porque a mulher foi embora, porque o marido abandonou com a criança. Então você está dizendo que aquela pessoa é mais importante na sua vida do que Deus. Uma vez eu estava para casar, estava noivo, quase noivo, não estava com aliança ainda, mas verbalmente falando estávamos noivo, 3 anos de namoro. Aí surgiu a oportunidade de vir aqui para Salvador, né? Minha carreira profissional aí, fui para o meio das lutas e tal. Meus irmãos, presta atenção, Elso aqui, acho que daqui da região só a irmã aqui que deve conhecer. Ali tem um lugar chamado Toque do Birimbau. Quem conhece aqui? As irmãs ali devem conhecer aqui em cima. Toque do Birimbau. Perto da pracinha do Caranguejo. Eu fui morar ali. E como é o nome daquele homem? Esqueci o nome do dono na época. Eu fui morar ali, naquela casa onde era uma academia. Em um quarto. Janela quebrada, molhava, chuva de açoite, de madrugada, me molhava. O professor reizinho de boxe, 5 horas da manhã, me chamando para treinar, sem tomar café. Às vezes eu molhado. Os meus móveis eram um colchãozinho de 2 dedos de espessura, uma garrafa PET de água e uma Bíblia. Treinando, passando fome, tomando chuva. E crente. Jovem naquela época, 24 anos, sendo assediado, academia cheia de gente, cheia de mulher, e crente, e crente, e crente. Aí chega no interior, a mulher que eu ia casar, você é cínico, as meninas ficam olhando para você, as meninas ficam te elogiando, e você fica lá lutando, as meninas ficam lá te desejando, você é cínico. Eu falei, eu não estou acreditando nisso, eu passando fome, tomando chuva, enfrentando dificuldade, acordando 5 horas da manhã, mas na minha mente servindo a Deus, me guardando, para a mulher que eu ia casar dizer que eu era um crente falso. Eu, com o coração partido, me dê sua mão, porta de casa, abri o portão, coração rasgado, pode entrar, tchau. Vim embora. Acabei. Porque eu entendi e eu coloquei como meta na minha vida. Meta. Objetivo. Eu não aceito ninguém romper o meu relacionamento com Deus. Eu não aceito nada atrapalhar a minha vida com Deus. A única pessoa que pode atrapalhar o meu relacionamento com Deus não é minha esposa, não é minha filha, não são os meus amigos. Sou eu mesmo. Se eu relaxar, se eu deixar, se eu abandonar, se eu negligenciar, eu mesmo não me afasto de Deus porque Ele é Espírito e está em mim, mas eu mesmo deixo de ter comunhão com Ele. E aí eu não vou ter ninguém para dizer, eu deixei de ser crente por causa de você, eu deixei de ser crente porque tu não é, eu deixei de ir para a igreja porque tu não vai. Que conversa é essa, rapaz? Somos quem somos pela graça de Deus, somos nós, é a nossa consciência. Quem entendeu? A qual alguns, havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. Estou acabando aqui, que Vera ali já está me dando pressa, e a minha esposa está grávida, a gente tem que ir embora. Entre os quais, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Entre os quais estão, aí Paulo deu nome aos bois, Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, mais uma força de expressão aqui, tá? Para que aprendam a não... Agora, fica claro aqui que Paulo não era sócio de Satanás. Aí eu pergunto aqui para os pastores tradicionais. Satanás é um ser do inferno que vai levar as pessoas para o inferno que não aceitaram Jesus. Porventura Paulo era parceiro e sócio de Satanás? Se alguém não obedecesse a mensagem de Paulo, aí Paulo dizia assim, ei Satanás, eu tenho 2 aqui, ó. Eu tenho Emineu e Alexandre que eu entrego a você. Toma aqui, Satanás, toma conta. Nada disso, irmão.
Entregar Satanás aqui é uma força de expressão. Paulo está dizendo, eu não ligo mais para vocês, eu abandono vocês, vocês vão se responsabilizar, vocês vão plantar, vocês vão colher. É como se Paulo estivesse dizendo, ó, eu já aconselhei, eu já ensinei, eu já instruí. Não querem não? Então viva as suas vidas. É o que Paulo disse para aquele jovem que estava se relacionando com a mulher do próprio pai, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Vocês não têm vergonha de expulsar esse Nico do meio de vocês, não? Expulsa ele do meio de vocês para que a carne seja destruída e o espírito seja salvo. Esse sentido, entregar Satanás é uma força de expressão. Expulsar do meio, tirar do meio de vocês, senão contamina. Aí eu estou aqui pregando para os irmãos, vejo os irmãos aqui na rede social falando pornografia, palavrão. Eu vou ter que chamar a atenção, né, irmão? Ô, irmão, tu não é crente não, é? Aqui tu é crente, aí lá na rede social vai ficar falando palavrão, pornografia? Aí o crente que está do teu lado vai olhar para você e dizer, ô irmão, vigia. Não, mantém um padrão cristão. Assim como você é um bom profissional, seja um bom cristão também. Seja um crente fiel aos princípios de Cristo. Não se contamine não. Claro, a gente, dependendo do ambiente, a gente não vai chegar lá e dizer, ei, glória, aleluia. Não, irmão, não é assim também não. Mas saiba entrar, saiba sair, dê um bom testemunho, esteja consciente. Senão entrega a Satanás. Eu não vou dar mais conselho para você não. É nesse sentido que Paulo estava falando, irmão. Paulo estava dizendo, eu desprezo, eu não quero conta com você não. A gente já fala. Aqui, ó. Eu não falei? Eu não liguei para você? Entendeu o que Paulo falou? Eu liguei para você. Você está na graça? Conhece o evangelho? Por que voltou a usar droga? Eu não estou profetizando não, estou falando aqui para pessoas. Por que voltou a usar droga? Hein, abençoado? Você está escolhendo o caminho da morte. Não conhece o evangelho? Não conhece o evangelho da graça? Por que voltou a usar droga? Por que abandonou a família? O irmão Elcio está profetizando, está dando uma indireta. Eu não estou dando uma indireta, eu estou falando claramente para você. Se você vai ouvir essa mensagem. Aí eu vou fazer o que Paulo fez. Eu entrego a Satanás aí, ó. Está blasfemando com essa verdade. Sabe que esse mundo conduz à morte. Que aí, eu vou fazer o quê? Não, irmão, mas tu tem que ir lá e salvar. Eu salvar? Salvador é Cristo, irmão, é a sua mensagem. A mensagem já salvou. Isso é errado, tome cuidado. Isso te conduz à perdição. Não à perdição espiritual, mas à perdição da tua vida. Não vem me ligar pedindo R$50, porque senão o traficante vai matar, que eu não vou mandar dinheiro para vagabundo, não. Não ligue, não. Pelo amor de Deus, gente. As pessoas devem ter consciência. Ô irmão, eu estou precisando de um gás, estou precisando de um feijão. Se eu puder, eu ajudo. Ó, me deixa um. É o que Paulo falou. Amém, meus irmãos? Graça e paz. Que o Espírito do Eterno continue ministrando poderosamente na tua vida. E Deus seja sempre louvado no teu espírito. Amém? Graças a Deus. Tenha uma semana abençoada, cheia da graça do Pai.